Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem ter uma vida financeira bem próspera, enquanto outras não conseguem ter uma vida financeira próspera assim? Mas nesse vídeo você vai saber os 6 hábitos para você ter sucesso financeiro e enriquecer segundo a Bíblia. A Bíblia é um guia de vida que nos orienta a ter sucesso e prosperar em todas as áreas da vida. Então vem comigo nesse vídeo e vem conhecer os 6 hábitos para você prosperar segundo a Bíblia. Primeiramente, esse vídeo não tem nenhum caráter religioso, apenas quero te mostrar a orientação que a Bíblia nos mostra para prosperar na área financeira. Mas vale lembrar que a Bíblia não nos garante uma prosperidade financeira. Na verdade, a Bíblia é um guia que vai nos ensinar o caminho e os princípios para que a gente consiga essa prosperidade. Mas a Bíblia não garante nada, porque tudo vai depender de você praticar os ensinamentos que a Bíblia te orienta. Mas seguindo os ensinamentos, você tem grandes chances de prosperar na área financeira da sua vida. E daqui para frente você vai ver os 6 hábitos que enriquecem segundo a Bíblia. Mas antes, já aproveita e deixe seu like nesse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho para você saber quando tiver vídeo novo aqui no YouTube sobre investimentos, economia e também mentalidade. Vamos chegar de enrolação e bora para o primeiro hábito que faz enriquecer segundo a Bíblia. O primeiro hábito que a Bíblia nos ensina é diversificar a fonte de renda, ou seja, ter mais de uma fonte de renda. E daí também foi criado aquele velho ditado para não colocar todos os ovos em um só cesto, porque quando acontecer alguma coisa com o cesto, você vai perder todos os ovos. Por isso devemos diversificar a nossa renda. A fonte de renda da gente tem que ser de vários lugares diferentes para a gente ter mais tranquilidade. Porque se algo acontece com a sua fonte de renda principal, você pode perder tudo, porque se você só tem uma fonte de renda, a chance de você ficar cada vez mais pobre é muito grande. Por isso devemos diversificar a fonte de renda. Na verdade, ter mais de uma fonte de renda para viver uma vida mais segura e tranquila. Por exemplo, se seu emprego é sua única fonte de renda, esse ensinamento aqui vale muito para você, porque você deve aprender ele para não ter somente uma fonte de renda, mas buscar outras fontes de renda alternativas. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, nos ensina a seguinte orientação: semeie pela manhã a sua semente e à tarde não descanse a mão, pois você não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Esse versículo nos ensina que não devemos ficar parado, porque a semente que você tem, você deve plantar. Se você tem 2 sementes, você tem que plantar uma de manhã e outra à tarde. Por que isso? Porque você não sabe qual delas vai dar certo, qual vai dar frutos. Por isso, devemos ter mais de uma opção de renda para que a gente não fique próximo à pobreza. E como o hábito número 1 é ter várias fontes de renda, o hábito número 2, segundo a Bíblia, para você prosperar, é saber sobre investimentos. O segundo hábito que enriquece segundo a Bíblia é investimentos. Você precisa aprender sobre investimento. Investir é fundamental para a sua tão sonhada liberdade financeira. Através da sua liberdade financeira, você consegue ter uma vida mais tranquila. Mas para conquistar essa liberdade, você precisa aprender a investir os seus recursos. A prática do investimento vai te ajudar a contribuir cada vez mais e mais rápido para a sua tão sonhada liberdade financeira. No livro de Mateus, capítulo 25, Jesus nos conta a parábola dos talentos. Segundo a parábola, o Senhor vai deixar 3 funcionários com o talento conforme a sua capacidade, e esse Senhor sai para viajar. E aqui nessa parábola, cada um multiplicou conforme a sua capacidade. Mas um deles recebeu um talento e não multiplicou e entregou o talento que ele tinha recebido do seu chefe de volta. E aí ele não soube aplicar aquele talento e não conseguiu multiplicar. E a Bíblia, ela te ensina a orientação para você multiplicar os seus recursos. Por isso,
No livro de Mateus, a parábola dos talentos nos ensina a multiplicar os nossos recursos. Da mesma forma, acontece com o nosso dinheiro. Você precisa entender esse princípio, a técnica e a arte da multiplicação. A lei da semeadura, você planta para colher mais lá na frente. E é normal você, quando começar a investir o seu dinheiro, o seu recurso, você ficar meio preocupado, apreensivo, porque é uma novidade. Principalmente quando você começa a abrir conta numa corretora de valores, aplica o seu primeiro dinheiro e fica ali sem saber o que está acontecendo porque é algo novo. Mas saiba que isso é muito importante para que você consiga a sua liberdade financeira. Você precisa aprender sobre investimentos, você precisa investir o seu dinheiro para você conquistar a sua liberdade e seguir esse princípio que faz você enriquecer segundo a Bíblia. Não tenha medo de investir. Governe sobre o seu medo, pois você vai aprender sobre multiplicar os seus recursos. Portanto, investir é a porta para abrir a prosperidade financeira em sua vida. E isso não sei o que eu estou falando mais, a Bíblia. O terceiro hábito que enriquece, segundo a Bíblia, é ter um planejamento financeiro. Essa responsabilidade financeira é ensinada na Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28, Jesus fala o seguinte. Jesus diz: pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Aqui Jesus nos ensina a ter um planejamento financeiro antes de começar algo. Você não pode querer construir alguma coisa sem saber se tem o dinheiro suficiente para terminá-la. Jesus, ele quer isso. Ele quer que você entenda esse princípio. Por isso, está escrito aqui no livro de Lucas, o ensinamento de ter um bom planejamento financeiro é um princípio que a Bíblia nos orienta para a gente saber a controlar o nosso recurso. Ter um planejamento financeiro vai fazer com que você evite alguns imprevistos na sua vida, como algum gasto inesperado. Se você tem um planejamento financeiro, dificilmente vai acontecer esse gasto. Ou também alguma emergência, como você planeja, você tenha o dinheiro suficiente para cobrir alguma emergência na sua vida. O planejamento financeiro nos guia a ter uma vida próspera financeiramente, porque você vai saber utilizar o seu recurso financeiro de forma correta. Com o planejamento financeiro você consegue planejar direitinho a sua vida financeira e assim você consegue conquistar suas metas, realizar os sonhos financeiros da sua vida, da sua família, das pessoas que você tem por perto. E aqui também é um princípio que a Bíblia nos faz pensar sempre no longo prazo, sempre querendo plantar agora para colher muito mais lá na frente. A Bíblia nos orienta a gente ter essa lei da semeadura, de plantar agora, de investir agora, se planejar agora para ter uma vida melhor lá na frente. Por isso, esse princípio é um princípio que faz a gente enriquecer, segundo a Bíblia. Mas também a Bíblia nos ensina a não ficar cobiçando bens materiais ou ter ganância com coisas que não é sua e também coisas que não vai mudar a sua vida. Não fique preocupado com isso e não fique cobiçando nada. Na verdade, a ganância ela é inimiga da prosperidade financeira e também da prosperidade em todas as áreas da sua vida. Você precisa entender sobre planejamento, mas sempre governar sobre as suas emoções. Não deixar que a ganância ganhe de você, porque aí você não vai conseguir planejar nada. Viver com simplicidade, amor, compaixão e sempre pensando no bem. Querer que todo mundo cresça conforme a capacidade de cada um. Mas saber que a prosperidade é algo comum, que todo mundo pode ter acesso, mas todo mundo vai ter que fazer a sua parte. Cada um faz sua parte individualmente, mas você tem que entender os princípios para realizar a sua prosperidade na sua vida. E agora vamos para o quarto hábito que enriquece segundo a Bíblia. E o quarto hábito que enriquece segundo a Bíblia é gastar menos do que ganha. E tá aqui um problema muito grande atualmente. As pessoas, elas gastam muito e chegam a gastar mais do que ganham. Por isso, começa a gerar uma pobreza muito grande, financeiramente falando. E aqui vai uma orientação da Bíblia para você entender sobre isso aqui. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 20, nos ensina a seguinte orientação. O tesouro desejado e azeite há na casa do sábio, mas o homem tolo o esgota.
Ou seja, o sábio, ele sabe utilizar o seu recurso. Ele não gasta tudo do que tem, mas o homem tolo, ele gasta mais do que tem. Por isso, ele não consegue avançar, ele não consegue prosperar. Por isso, essa prosperidade fica inviável, não consegue ser acessada pelo homem tolo. E por isso, você tem que entender que gastar mais do que você ganha não vai te fazer ficar rico. Você precisa entender os princípios financeiros da sua vida. O que você ganha tem que ser utilizado para você sobreviver, mas uma parte disso tem que ir para investimento. Você precisa ter um planejamento financeiro. Todos os princípios que foi ensinado até aqui vai se encaixando para você conseguir acessar a prosperidade financeira em sua vida. E esse princípio que foi ensinado por Salomão no livro de Provérbios nos ensina a administrar bem o nosso recurso. Salomão foi o cara mais rico que existiu na terra, segundo a Bíblia. Por isso a gente precisa entender a administração que Salomão utilizou. Foi um grande rei de Israel e ele era um cara muito próspero e entendia muito sobre riqueza. Talvez não é uma tarefa tão fácil assim administrar os recursos que a gente tem, gastar mais do que a gente ganha, mas é necessário aprender isso, porque só assim a gente consegue acessar a prosperidade financeira. E claro, com a orientação da Bíblia, a gente fica mais feliz e também sabemos que tem uma possibilidade muito grande de reverter a situação. E como eu falei do livro de Provérbios, aqui o livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria. O cara que foi mais sábio antes de Jesus foi Salomão, e Salomão ensina muito sobre sabedoria no livro de Provérbios. E a sabedoria vai te ajudar a acessar a prosperidade financeira em sua vida, pois o homem sábio sabe lidar muito bem com seus recursos. E isso aqui me fez lembrar até de uma história muito interessante que foi de José do Egito, um cara que era escravo e se tornou governador do Egito. Mas por que ele se tornou um governador do Egito? Porque ele aprendeu direitinho como administrar bem os recursos. José não gastou mais do que tinha quando ele se tornou governador do Egito. Nos 7 anos de prosperidade e abundância do Egito, ele estocou grande parte dos alimentos que tinha, dos insumos que tinha no Egito. Porque quando chegou os 7 anos ruins, José tinha insumo suficiente para dar para o seu povo no Egito e também para vender para os países estrangeiros. José foi um grande governador e ele soube administrar muito bem os seus recursos. Por isso, esse princípio a Bíblia nos ensina para a gente multiplicar e saber a chegar na prosperidade financeira, ter um bom controle financeiro e, claro, não gastar mais do que a gente tem de recursos. Agora vamos para o 5º hábito que enriquece segundo a Bíblia. Vem comigo. A Bíblia nos ensina a criar uma reserva financeira, ter uma reserva para a gente saber utilizar quando precisar. Muitos vão chamar aí de reserva de emergência, mas eu gosto de chamar de uma reserva financeira, porque esse caráter de emergência vai criar no seu subconsciente que só pode usar numa emergência, mas na verdade não é só para isso. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, nos ensina a seguinte orientação: a sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro. O sábio, e aqui Salomão quer dizer o seguinte: o sábio sempre vai ter um recurso para se proteger. A sabedoria do sábio faz com que ganhe do dinheiro, pois quem tem sabedoria sabe que precisa ter um recurso guardado para algum momento da vida. E se a Bíblia nos ensina a ter uma reserva financeira e você não tem, é porque você ainda não soube do princípio. Mas saiba que esse princípio é básico e muito importante, porque aqui você vai ter o recurso guardado para exercer e executar ele quando precisar, no momento correto. E como deve ser essa reserva financeira? Vou explicar agora. A reserva financeira pode ter uma reserva equivalente a 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Ou também, se você tem dificuldade de guardar dinheiro e ainda está aprendendo, você pode fazer uma reserva financeira de 3 meses do seu custo de vida mensal. Tudo aquilo que você gasta com alimentação, moradia e todos os gastos básicos que você usa no seu dia a dia, tudo isso é necessário para você ter o custo de vida mensal. Então você vai multiplicar isso por 3, ou por 6, ou por 12. Depende muito do seu momento atual financeiro. Por exemplo, se você
precisa de R$2.000 para sobreviver no mês, multiplicando por 3, você precisa ter uma reserva financeira de R$6.000. Ou, se for multiplicar por 6 meses, tem que ter uma reserva financeira de R$12.000. Essa reserva financeira vai te ajudar e também fazer com que você tenha mais tranquilidade quando precisar do dinheiro. Mas a reserva não vai ser o objetivo único aqui não. É importante você entender, depois que você fazer a sua reserva financeira, o dinheiro que você ia guardar lá, você pode utilizar para investir. Lembra dos ensinamentos que a gente viu lá atrás sobre investimento? E aqui vai encaixar também. O dinheiro que você ia colocar na reserva, você pode pegar ele para multiplicar, para investir, para ter um retorno financeiro lá na frente bem melhor. Porque assim você vai conseguir alavancar a sua vida financeira. Você vai investir o seu recurso e assim você vai ter um recurso maior lá na frente. É sempre plantando para colher mais lá na frente. Agora vamos para o último hábito que enriquece segundo a Bíblia. Vem comigo. O sexto hábito que enriquece segundo a Bíblia está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas para vocês serão acrescentadas. No livro de Mateus, a orientação da Bíblia é buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as coisas serão automaticamente acrescentadas em sua vida. Mas por que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus? Porque a gente é feito de Deus. Nós somos criação do Criador. E Ele é o ser mais rico que existe e Ele espalhou a riqueza da gente. E os ensinamentos que a gente tem na Bíblia vêm dele. Por isso, quando a gente busca o reino de Deus, a gente busca a sua justiça, a gente vai viver a vida com Deus. A gente vai ter a plenitude correta com Deus. E mesmo que você não acredite nisso, a orientação que a Bíblia nos ensina vai te ajudar a transformar a sua vida. Não tem nenhum caráter religioso, mas a prosperidade está livre para acessar. Quando você quiser acessar ela, ela vai estar livre, mas você precisa buscar. E quando você busca, você consegue alcançar. E falando sobre investimento e buscar justiça, o reino de Deus, Deus é o principal investidor que existiu. Ele investiu pesado em você para ter uma vida transformada. E aí você consegue mudar a sua realidade. Eu sei que talvez possa ser um momento difícil, mas todo começo é difícil e não tem nada fácil. Mas não desista e continue buscando sempre por sabedoria e aprender sobre os princípios básicos de prosperidade, tanto financeira como material e principalmente espiritual. Porque assim você vai conseguir acessar tudo do que você tem direito. Agora faz o seguinte, comenta aqui embaixo qual desses hábitos você achou mais interessante. Comenta aí pra mim qual desses hábitos você já vem praticando. Muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo. Meu nome é Lucas Sávio, esse é o canal Investindo e Construindo. Até o próximo vídeo, tchau, obrigado e é nóis!